Muito bem, nós estamos de volta no Almoça Grátis ao vivo pela TV Candidez nesta segunda-feira e a reprise, você já sabe, é todo sábado a partir de 2h30 da tarde. Eu quero mandar aqui, Nilton, um grande abraço para todas as pessoas. Eu encontro com muitas pessoas no decorrer do dia e é muito bom ver a receptividade do telespectador divinopolitano com relação à volta do programa Almoça Grátis, que é um programa, acima de tudo, informativo. Quero mandar aqui um abraço para a Neuza, professora de português. Então, hoje a gente tem que redobrar a atenção com português. A professora Neuza, da Escola Estadual São Francisco de Assis, e todos os alunos da escola. Eles estão assistindo o programa para fazer um trabalho na Escola São Francisco sobre o Almoça Grátis. Quero mandar aqui também um grande abraço para o doutor evangelista José Miguel, que há muitos anos preside a Unimed. Quero mandar aqui também um abraço para ficar bem com os dois planos de saúde, para Janaína Almeida, que dirige também o São João de Deus Saúde. São duas empresas que nós estivemos visitando na semana passada e que em breve estarão conosco a partir de 2011 aqui na TV Candidez, nesse conceituado programa que é o Almoça Grátis, que tem uma audiência incrível. O Nilton está sentindo aqui pelas mensagens e pelas perguntas. Nilton, vamos às ruas de Divinópolis, então, com as perguntas. Você vai ver aí a primeira pergunta feita pela nossa produção para você, com relação a essa questão dos problemas psicológicos. Vamos lá, Diego, por gentileza. Meu nome é Maurício Carvalho, moro no bairro Candelária e gostaria de saber tudo que a gente conta para o psicólogo é confidencial. É um problema sério, né? É confidencial realmente, Nilton, ou não? Porque as pessoas ficam com receio de chegar e abrir a sua vida para o profissional. E aí? É uma das coisas que a gente observa, que o paciente tem mais resistência na hora de começar um processo terapêutico. A gente costuma dizer que o processo terapêutico, evidentemente, não começa na primeira sessão. Na primeira sessão a gente faz uma anamnese, ouve as queixas do paciente, ouve o encaminhamento, mas o paciente tem uma resistência básica em estar comentando aspectos da vida social particular de cada um. Agora, a gente percebe também, Samuel, que a psicologia é, sem dúvida, assim como outras classificações da medicina também, mas sobretudo a psicologia, a gente costuma dizer que é a profissão do sigilo. É difícil você encontrar um consultório psicológico que tenha uma secretária, por exemplo. Então, todos os dados, todas as informações passadas ou colhidas pelo o profissional da psicologia dizem respeito único e somente entre o paciente e o psicólogo. Então, realmente é uma das profissões que guarda isso com mais prioridade, a questão do sigilo. Tem uma pergunta aqui muito interessante. Olá, Samuel, boa noite. Você pode acompanhar aqui, doutor Nilton, no meu telefone. Sou dependente químico há 3 anos e 7 meses. Estou paralisado com a doença. Até hoje tenho sintomas de depressão, sinto raiva de mim mesmo. Quando lembro das coisas que fiz, que fui capaz de fazer. Isso será que vai acabar um dia? A pessoa não quis se identificar, isso não tem problema nenhum. Mais importante é você ter a resposta do psicólogo. Na verdade a gente vê, e antes da gente entrar no ar, a gente estava até comentando, né, Samuel, que a grande preocupação hoje das questões de saúde pública é a questão da drogadição. A gente vive numa cidade que enfrenta essa dificuldade, essa batalha. Evidentemente, a pessoa que enviou está sofrendo isso, né? O que acontece com o usuário de droga é mais ou menos assim. A droga, ao contrário de que todo mundo pensa que não causa um prazer imediato, causa sim. Então, à medida que o usuário de droga está usando aquela substância, naquele momento ele está sentindo um prazer. Mas como ela ativa uma área específica do cérebro que causa muito prazer, logo após o uso daquela substância ou diminuição daquela substância no cérebro, vem um sentido ou uma sensação de depressão, sim. Então ele fica oscilando entre aquela euforia do uso da droga e exatamente a depressão quando o limiar daquela droga baixa. O que eu sugiro a essa pessoa é que, evidentemente, procure um profissional para o tratamento, né, para que ela possa, evidentemente, trabalhar essa questão da drogadição que já está afetando a vida dela. A Maria da Conceição do Centro tem uma criança de 6 anos, come demais, chora demais, sem motivo nenhum. Ela quer saber se isso é um problema psicológico, ansiedade ou de depressão. Eu não poderia te responder se é uma ansiedade ou depressão por não conhecer a criança e não conhecer o histórico dela. O fato é que quando você descreve que ela come e chora demais, à toa evidentemente não é, né? A criança, ela não tem uma linguagem tão apurada como nós temos. E ela usa do recurso do choro
para evidentemente comunicar alguma coisa. Então talvez você, talvez seja a mãe ou as pessoas mais próximas, não estão sabendo identificar o que realmente essa criança pode estar querendo com esse choro. Talvez eu sugira que vá a um psicólogo, né, e vocês contem um pouquinho da história para o psicólogo, para ajudar a entender essa dinâmica familiar aí. Vamos a mais uma pergunta das ruas da cidade, feita pela produção do Almoça Grátis. Vamos lá, Diego, por favor. Sou Daniel Lopes, do bairro Manuel Valinhas. Eu queria saber a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra. Eu sou de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, e gostaria de fazer uma pergunta. Qual a diferença que o senhor faz entre psicologia e psiquiatria? O que fundamentalmente estabelece essa diferença entre a psicologia e a psiquiatria? Muita gente faz essa confusão, né, entre a psiquiatria, a psicologia. Qual que é a sua resposta, Milton? Vamos entender assim, Samuel, vamos entender que o psiquiatra, ele acima de tudo, ele é um médico. Ele tem uma formação acadêmica em medicina e uma especialização em psiquiatria. Portanto, ele difere do psicólogo, que é, na realidade, uma outra formação, né? Nós não passamos por um curso de medicina, a gente tem uma outra formação. Mas, tentando ir na dúvida dos telespectadores, eu digo o seguinte: ambos visam reduzir ou amenizar o sofrimento emocional ou psicológico do paciente. Evidentemente, o psiquiatra tem mais recursos terapêuticos mesmo do que o psicólogo. Ele pode lançar a mão da medicação, que é um aliado muito grande. O psicólogo, basicamente, ele trabalha com a linguagem, né? À medida que eu estou falando com você, eu estou gerando em você alguns pensamentos, algumas cognições, alguns sentimentos. Isso de maneira técnica, de maneira ajustada, isso promove também uma mudança em nível cerebral. Então, assim como o medicamento promove uma mudança, a fala, vamos dizer assim, também promove. Então, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo visam estar ajudando o paciente nesse momento de sofrimento emocional, vamos dizer assim. O Francisco aqui do centro está parabenizando aqui, está nos parabenizando pela volta do programa, que voltou, e está parabenizando aqui também o tema e o psicólogo Newton Ricardo. Muito obrigado, viu, Francisco, aqui do centro. Obrigado. O Antônio do bairro Santo Antônio. Qual a diferença do problema psicológico com neurológico? Tem alguma influência? Tem. Embora na escola de psicologia, vamos dizer assim, na formação, no nível de graduação que a gente fala, haja uma resistência muito grande dos psicólogos em assumir ou até aceitar essas questões neurológicas. Mas vamos entender mais ou menos como é que isso se dá na linha da história. Freud, como todo mundo conhece, que é o pai da psicanálise, ele era médico. Então ele começou os estudos dele como neurologista. E aí foi caminhando para uma outra área ou uma outra forma de pensamento. E a gente percebe o seguinte: hoje as doenças mentais, ditas mentais, eu não gosto de usar muito esse termo, Samuel, porque é muito pejorativo, né? Eu costumo dizer o seguinte: o ser humano hoje ele é integrado, a gente tem que olhar ele como um todo, né? Então não posso dizer que ele sofre de problema mental. Ele é um indivíduo, é um corpo todo, né? Todo um organismo funcionando. Mas foi bom essa pergunta, porque eu tenho esse livro aqui, que chama Cérebro Emocional. Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar mais uma vez aqui? Vamos fazer aqui na fechada aqui, só mais um pouquinho. Cérebro Emocional. Isso, de Joseph Ledoux. A gente percebe que os estudos têm avançado muito para estar contribuindo com essa fala minha, no sentido de que algumas doenças psicológicas têm achados muito específicos no cérebro. E a gente espera que, com o decorrer da ciência psicológica, neurológica e psiquiatra, a gente possa estar vendo num futuro bem breve, estar tratando já com bastante efetividade transtornos psicológicos através de mapeamento cerebral e algumas outras técnicas. A Ana Luísa, do bairro São Roque: uma pessoa que tem transtorno bipolar faz uso de medicamento, tem condições de tirar a carteira de motorista? Vamos explicar um pouquinho sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma alteração que a pessoa sofre, né, alteração geralmente de humor, por isso que ele chama bipolar. A gente entende que às vezes o paciente está num estado que é depressivo, né, que a gente chama de sintomas depressivos, e por horas ela está em sintomas que a gente chama de eufórico, assim, muito eufórico, muito animado.
Mas como ela está medicada, se ela estiver no nível que a gente chama de eutimia, ela consegue ter uma atividade normal sim, e inclusive tirar a carteira, né? E aí ela pode conversar inclusive com o médico dela, se achar conveniente, ele pode estar ajustando a medicação. Olha aqui que interessante, um trauma na infância guardado, não trabalhado interiormente, pode vir a prejudicar a vida adulta da pessoa? Quem faz a pergunta é Isabel. Muito obrigado, Isabel, pela sua participação, nós que agradecemos. Isabel, a gente tem percebido no mundo de hoje que isso tem acontecido com mais frequência. Evidentemente eu não sei o seu caso em particular, mas como você diz, é um trauma que vem na infância. E efetivamente essas coisas afetam muito o comportamento cotidiano dessa pessoa, porque ela carrega isso como um sentimento às vezes de culpa, um sentimento, como ela mesma disse, mal trabalhado. A gente tem assistido isso nos grandes centros, as pessoas têm sido vítimas de sequestro relâmpago, ficam às vezes horas à mira de revólver. Então isso tudo são condições de trauma, o que a gente chama de um estresse pós-traumático. Isso pode desencadear vários outros comportamentos ou várias outras patologias, transtorno de ansiedades, depressão, a pessoa pode ficar acuada em casa. Então realmente a questão do trauma precisa ser elaborada sim. Muito bem, eu quero lembrar a você que está nos assistindo ao vivo pela TV Candidez, canal 13, nessa segunda-feira, que você pode participar ao vivo aqui fazendo perguntas para o psicólogo Newton Ricardo. O nosso telefone é o 3222-5052. Mensagens de texto pelo telefone 8836-0897. Pelo e-mail, você envia sua pergunta pelo amossagratistv@hotmail.com. Newton, vamos à última pergunta desse segundo bloco, das ruas de Divinópolis que nossa produção fez. Vamos lá. Meu nome é Washington Moreira, eu sou do bairro São José. Gostaria de fazer uma pergunta. Uma pessoa que vive estressada, ela deve se tratar com um psicólogo? Bom, eu costumo dizer que o estresse é uma coisa hoje que é praticamente inerente à nossa forma de existir. Tecnicamente, grande parte de nós temos uma vida estressada, né? Vamos dizer assim. Vamos pegar o estresse como uma coisa que nos aperta, né? Ou seja, a gente tem aperto o tempo todo, trânsito, horário para cumprir, tarefas, várias tarefas. Eu costumo dizer assim, a gente vê uma criança hoje de talvez 15 anos, ela tem que ir à escola, depois tem que ir a uma aula de ginástica, por exemplo, uma aula de inglês, uma aula de música. Então assim, a gente não percebe, mas a gente está acabando estressando também os nossos próprios filhos, né, com essa vida moderna. Mas o que ele quis me perguntar ali diretamente é o seguinte, se ele precisa tratar o estresse. Se ele perceber que as redes sociais dele, por exemplo, trabalho, relacionamento, família, tem sido um causador de estresse e isso tem trazido prejuízo funcional para ele, social, aí sim, vale a pena você procurar uma ajuda psicológica, médica. Mas se você está suportando isso do ponto de vista de continuar funcionando bem, trabalhando, exercendo as suas atividades, a gente considera que isso é um estresse ocupacional, que todos nós passamos no dia a dia. Muito bem, nós estamos encerrando esse segundo bloco do programa Amostra Grátis